O que veio primeiro, buraco negro ou a galáxia? Porque, lembra as flutuações que eu falei? Sim. Algumas ideias dizem que alguma dessas flutuações, quando o universo expandiu, formou buracos negros. Então, buracos negros já existiam. Os primordiais. Os primordiais. A gente não observou isso, era uma coisa que o Hawking também defendia. Ele defendia muito. Mas a gente não observou, então a gente não sabe. Mas o que formou primeiro? Foi a galáxia que se formou primeiro? Ou foi o buraco negro que se formou primeiro? Como essas estrelas se formaram? Porque a gente nunca observou essas primeiras estrelas que seriam feitas só de hidrogênio e hélio. Então, são muitas questões que é o que o James Webb está tentando responder, observando ali. Não é nem o final da Era das Trevas, é meio que o meio da Era das Trevas, que é 400 milhões de anos, 300 milhões de anos mais ou menos. Observar o que está acontecendo. E aí entra a grande questão assim que o James Webb trouxe e bagunçou a astronomia. Porque a gente achava que, ok, começou ali a se formar bonitinho, pequenininho, né? As galaxinhas pequenas, os buracos negros tudo pitidiquinho. Chega as primeiras observações do James Webb. Gigantes, as galáxias já estão gigantes, os buracos negros já estão gigantes. Foi o que o pessoal começou a falar. Falou, pera lá. Mas é o que ela já falou antes, que... A gente vai brigar com quem? Com a teoria Big Bang, que já é bem estabelecida e já tem outras observações? Ou a gente vai brigar com a formação que a gente nem sabia direito como que era? E que nós já esperávamos lacunas. Todo pesquisador de qualquer área já sabe as lacunas que precisavam ser preenchidas. Então, por exemplo, eu mesmo estudando aglomerados globulares, eu sei que a teoria, principalmente em relação à presença de elementos químicos nesses lugares, a teoria que a gente tem atualmente não consegue explicar. Então, o Big Bang, o James Webb só confirmou aquilo que a gente já esperava, que era a existência dessas lacunas na teoria de formação de galáxias. Porque no Big Bang a gente parte de dois princípios de homogeneidade e de isotropia, né? O universo igual em todas as direções e em grande escala, grande escala. E em qualquer ponto que você tiver, se você tiver em outras galáxias... Parece que tem diferença, mas se você ver a figura grande, tá bem espalhado. Isso. Teria que ser assim. É um princípio. É um princípio. Um princípio. Você parte desse princípio para começar a desenvolver todas as coisas subsequentes, né? É o princípio cosmológico. Isso. Só que a gente olha assim, não é bem assim. A gente olha, tem paredes gigantes de galáxias, tem um vazio para um lado. Então, talvez, aparentemente, parece que quando a gente aponta o telescópio nessa direção, é um pouco diferente de quando a gente aponta para cá. E aí a gente fica, mas não deveria ser. E aí, isso também é uma questão em aberto, entendeu? São coisas que desafiam, por exemplo, a teoria vigente. Mas isso tem até um motivo que uma das explicações é porque o sistema solar ele está localizado perto de uma parede, basicamente. Então a gente está localizado perto de um vazio, no caso. Então, por um lado tem muita coisa, por outro tem um vazio. Um vazio. E então a gente está bem na beiradinha. Tem até eles fazem umas simulações computacionais e você vê assim, realmente a gente está tipo um vazio do lado e a gente aqui. Tipo, bem no pontinho na parede, assim, olhando pro nada, assim. É como se a gente estivesse perto de um precipício, assim, olhando pro nada. E é curioso isso de, tipo, os vazios... Mas tem um nada e depois vai ter alguma coisa, na teoria. Na verdade, nem o nada tem, né? Como assim? Porque aí a gente tem as questões da densidade de energia no próprio vazio. Então, o vácuo seria a ausência de matéria e energia. Mas aí a gente tem o princípio de Heisenberg, onde a gente não consegue saber com precisão a posição... Breaking Bad. Exatamente. Então, não consegue saber com precisão. Com precisão a posição das partículas, de forma bem resumida. E aí, novamente falando das flutuações quânticas, que é basicamente uma escala muito pequena, a gente vai ter a todo momento partículas e antipartículas sendo criadas. E isso gera energia, porque elas estão se aniquilando ali a todo momento. E essa energia está no próprio vácuo. Então, a gente não teria um nada, nem uma ausência de energia. Inclusive, a gente chama isso de energia do ponto zero. E aí, novamente, a gente pode falar do modelo Lambda CDM, que fala da energia escura e da matéria escura, que a gente vai ter um contraste muito grande entre a quantidade de energia prevista e a quantidade de energia que a gente observa. Que a previsão é muito maior do que a que é observada. E é até curioso. E foi um grande paradoxo da astronomia durante muito tempo, porque o céu é escuro, se existem tantas estrelas. Exato. É uma De coisa que eu já Hilbert, pensei. Exato. A solução é a expansão.
É? Por isso que eu tô falando, o quebra-cabeça se encaixa. A solução é a expansão, porque teve essa expansão tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Então, essas partes escuras, assim, que a gente vê do céu, é porque a luz não deu tempo de chegar. Mais rápido que a velocidade da luz. Calma. Então vamos lá. Mas é o universo. É Não. o espaço-tempo. Tudo bem que a métrica aceita, mas a gente tá falando de uma taxa de expansão. Se você pegar as unidades lá, ela não é não é uma unidade de velocidade. É uma unidade de taxa, né? Que tipo, tem basicamente dois espaços e um segundo. Qualitativamente. É porque muita gente pensa que a velocidade, aí vem com essa coisa do tipo, mas a velocidade é maior do que a luz, como isso é possível? Ok que na métrica, tipo, isso poderia, porque o universo, ele não obedece a, tipo, o que ele tá dentro dele, no caso seria, tipo, a luz que tá dentro, mas a gente tem que ter uma cuidado de falar de taxa de expansão, não é a velocidade. Tipo, são coisas diferentes. Mas vai, fala aí, matéria escura. Bom, Qual é a ideia que vocês têm aí de matéria escura? Vamos ver se a gente sai daqui com o Nobel hoje. Pra mim são os WIMPs. Os WIMPs que são partículas que interagem muito fracamente, sabe? E a gente não consegue observar porque elas não interagem com nada ou interagem muito, muito, muito fracamente. E é por isso que a gente não consegue enxergá-las. Mas assim, sendo a da área de buracos negros, eu ia amar se fosse buracos negros escondidos aí, primordiais e etc. E buracos negros menores. Mas acho que não, vai ser os WIMPs mesmo. Eu tô com ela também. Acho que é mais plausível. A existência, tipo, de uma matéria não bariônica implica na existência de, por exemplo, a própria matéria exótica, né? Eu acho que daria uma margem para existir outras coisas que ainda nós não temos observações que respaldem essas existências. Então, realmente é o mais plausível. Einstein não acreditava na existência de buracos negros quando ele estava no início da teoria da relatividade, e ele só veio acreditar depois com Schwarzschild e com as observações de algumas supernovas, que aí ele foi ver realmente que esses objetos poderiam existir na natureza, mas ele não acreditava na existência dessas singularidades, digamos assim. E isso é até uma coisa muito curiosa, porque, tipo, pelas cartas de Einstein, o Einstein morreu sem acreditar em buracos negros. Será que não foi isso que o Oppenheimer conversou com ele? Imagina. Buracos negros existem. Mas ele tava muito... Porque era muito bizarro pra cabeça dele? Era, porque as primeiras observações veio depois da morte dele. Tá. Então ele não tinha observação. Ali era mais parte teórica, inclusive o Oppenheimer estudou muito buraco negro nessa época. Tipo, o Oppenheimer... Ele que modelou, né? Ele que modelou. Inclusive tem um papel muito importante dentro da área de buracos negros, o Oppenheimer. Tipo, as soluções veio dele. Então, ele... Tipo, mas era a parte teórica. Nem o Oppenheimer mesmo conseguiu ver isso aí. Mas o Oppenheimer era crente que, tipo, existe. Mas o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? E o Einstein, tipo, é uma das... Porque ele ficou muito obcecado naquela época em gravitação quântica, né? E tentar juntar a quântica. E uma dessas coisas era quanto ele odiava o emaranhamento quântico. E tinha, na época, uns físicos teóricos lá que tentavam explicar o emaranhamento quântico e singularidade. Porque, tipo, há um ponto no universo que se conecta com outro e tal. E o Einstein odiava isso, Tipo, ele ficava, não, isso aí é impossível. E rendeu as maiores rivalidades da física, principalmente Einstein e Bohr. Que aí a gente tem a visão clássica, né? De um determinista e um físico quântico, que é puramente probabilístico. Então, são discussões que geram discussões até hoje, porque tem gente ainda que não é adepta à ideia da física quântica, da ideia probabilística, e acha que é uma interpretação errada, e que é como realmente Einstein dizia, que a gente só não tem o controle, a gente não tem o conhecimento de todas as variáveis existentes para trabalhar com o que a gente está trabalhando com a física quântica. E a partir do momento que a gente tiver o controle dessas variáveis, a gente vai descobrir que a física quântica é determinística também.